Olá, eu me chamo Laura Augusta, sou psicóloga, mestre em estudos de gênero e feminismos. Vim aqui tecer uma breve reflexão sobre a relação entre saúde e corpo. Já que nós estamos falando de gordofobia, eu acho muito importante que a gente demarque que essa é uma relação de poder, né? O padrão, né, o normal, o patológico, o corpo padronizado, o corpo dissidente, quem diz o que é saúde, o que é cuidado e quem diz o que é doença, todas as medicações e processos invasivos, né, e não invasivos, né, produzidos nessas relações. É muito importante que primeiro a gente reflita a quem se destina refletir sobre essa estrutura. É muito interessante perceber, por exemplo, pessoas que passaram suas vidas lidando com existir em um corpo gordo numa sociedade gordofóbica, com todos os atravessamentos, né? Mulheres negras, ou então pessoas trans. E aí a gente tem as experiências de violência que marcam mais ainda esse corpo. E a experiência da exclusão muitas vezes é tirada, né, desse processo numa tentativa de fazer com que essa pessoa se responsabilize totalmente pelo seu processo de construir um corpo que é bem diferente do que é pensado enquanto padrão. Então, o gordo é preguiçoso, então o gordo ele não se cuida, então o gordo é aquela pessoa que está doente. Eu lembro mesmo que familiares muito queridos, desde a minha infância, me disseram que me perguntavam se eu não tinha medo de morrer de obesidade mórbida, uma criança que sempre foi mais alta, uma criança que sempre foi mais gorda que as outras. Então, a todo momento, essa existência é marcada pela diferença e pela possibilidade do não existir, que é a morte. Ou então a gente vai entender isso quando a gente olha para essa sociedade que é estruturada por marcadores sociais de diferença, e a gente vai perceber que uma pessoa gorda ela tem dificuldade de acessar os serviços básicos de saúde. Desde adentrar um transporte público, desde ter acesso a um serviço que seja honesto e justo com a sua qualidade de vida, e que entenda que para além daquele corpo existe uma pessoa, existe uma subjetividade a ser respeitada, e principalmente que respeite a sua autonomia. Eu sinto que quando a gente fala de gordofobia, a gente muitas vezes reduz a questão do não caber em roupas, não poder estar em espaços, mas nós estamos falando de um sofrimento que é produzido na relação social, que faz com que aquela pessoa sofra tanto, a ponto de muitas vezes entender que emagrecer é a única estratégia de existir nessa sociedade sem esse sofrimento. E aí a gente tem uma série de portas abertas irresponsavelmente a respeito da saúde mental, né? Do falar de transtornos alimentares, ou então de pessoas que comem por compulsão, ou então pensando em processos, né, de cirurgias, sejam processos estéticos, sejam processos de outras ordens, uma série de medicamentos que induzem as pessoas a encerrar suas relações alimentares, ou então até mesmo demonizar essa relação, que é uma relação tão importante. Tudo isso para que esse corpo caiba dentro de uma sociedade que não violente. Então nós precisamos refletir sobre os impactos disso, né, nas nossas relações e principalmente na saúde mental das pessoas. Se para você que está me vendo, a obesidade é uma doença, né? Por que é que existem tantas pessoas sofrendo dessa doença por não caberem dentro dessa estrutura? Quantas medicações já foram feitas, né, para inibir o apetite de algumas pessoas, mas que os efeitos muitas vezes desses processos tem a ver com a imagem que a pessoa enxerga no espelho e não necessariamente com uma relação saudável com o se alimentar, com o comer. E para além disso, o quanto isso fala da nossa estrutura social. É importante que a gente lembre que sofrimento ele é político. Saúde ela é política. Não dá para a gente destituir saúde dos nossos contextos sociais. Então é importante que quando a gente fale sobre gordofobia, a gente lembre que saúde mental é uma construção coletiva
e que inclusive partilha da gente sair desse lugar de taxar o que é padrão, o que é normal e permitir que todos nós possamos, né, viver bem e entender que os nossos corpos eles são possíveis de existirem dentro dessa lógica. Eu não acredito que seja saudável alguém desejar emagrecer para se sentir bem numa coletividade. Nada contra as transformações que quem queira fazer no seu corpo. A questão é disso se tornar um fator para que você possa conviver bem consigo mesma numa coletividade social. Então, eu acredito que essa reflexão é muito importante para a gente refletir sobre as nossas relações, sobre o que é que nós pensamos ser saúde e principalmente, né, se eu, dentro das minhas redes de afeto, dentro do meu trabalho, sou uma pessoa que promove saúde nessas relações, eu também sou responsável por não reproduzir discursos violentos com os meus afetos, com os meus clientes, nas minhas relações. Então é responsabilidade de todo mundo discutir sobre isso, refletir sobre isso e se responsabilizar de não reproduzir essas questões.